Você já sentiu que precisa esconder algo no teu corpo, disfarçar aquilo, alongar, evidenciar, mostrar, esconder, que parece que é uma luta diária contra o teu próprio corpo, contra aquilo que fica bom em você? Você já teve essa sensação? Hoje eu quero te mostrar uma verdade que vai fazer muito sentido na tua vida, que é sobre o teu corpo, onde que biotipo não é você esconder o teu próprio corpo, é saber respeitá-lo e entender aquilo que favorece a imagem dele, o seu biotipo, o seu estilo. E além disso, quando você começa a mudar esse teu olhar, a entender realmente o que faz sentido para você, a mostrar essas questões de que é mais fácil você entender o que favorece ele do que tentar ficar escondendo com roupas largas ou usando preto, aí o teu olhar muda e a tua verdade aí floresce no teu vestir. Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia, consultora de imagem e estilo, e no vídeo de hoje eu vou quebrar todos esses tabus que nós temos aí relacionados ao nosso corpo, né? Que a gente precisa toda hora ficar escondendo ele, né? Escondendo aquilo que a gente não gosta, né? Ah, eu quero me afinar, eu quero alongar, eu quero disfarçar isso. E que o mais importante de tudo é você entender qual é o formato do teu corpo e como você pode valorizar ele de uma forma bonita, harmônica e dentro da tua personalidade, dentro do teu estilo pessoal. E é bacana entender também que quando se trata de formatos de corpos, né, biotipos, não é sobre regras, né? Muito pelo contrário, é a gente ter harmonia e respeito com o nosso corpo, trazendo aquilo que realmente faz jus dele usar, dele valorizar e que entra aí dentro da tua personalidade. Como eu já falei em outros vídeos, né, eu sou consultora de imagem e estilo, já vai fazer 6 anos que eu trabalho nessa área. É uma área que eu sou simplesmente apaixonada e eu tenho como propósito, principalmente para esse tema que a gente trouxe aqui, que é mostrar que você não precisa ter o corpo perfeito para vestir uma roupa que você gosta, que você não precisa ter o corpo perfeito para entender aquilo que favorece, né, a tua imagem, para você entender que você só precisa saber qual é o formato do teu corpo, né? O que que você precisa destacar, o que que você gosta nele, né? E depois disso, quando a gente entende essa viradinha de chave aí, a gente percebe que se ver no espelho, né, olhar o nosso corpo, se torna o nosso principal aliado aí no vestir. Não aquelas críticas, aquelas coisas que a gente fala negativo contra nós mesmas, né? Então, se você quer mudar essa forma de você se ver, de você se encontrar, fica comigo até o final desse vídeo. Antes da gente começar a iniciar a fundo aí esse nosso assunto, nós precisamos falar de onde que veio essa cultura que as mulheres aprenderam, né, sobre o formato de corpo, né, e por que que isso acaba sendo tão falado aí no nosso dia a dia. Então, muitas mulheres aprenderam que existe corpo certo e errado, existe aquilo que eu quero disfarçar no formato do meu corpo, existe aquilo que eu preciso valorizar, que para mim ficar bonita numa roupa ou ser estilosa eu tenho que ser magra, que se eu tô acima do peso um pouquinho, significa que o meu biotipo não é bacana, que usar roupa boa é aquela roupa que vai te emagrecer, que o corpo é um problema na hora de se vestir, que usar roupa boa é aquela roupa que vai te emagrecer, que vai te deixar enxuta aí, né, magrinha. Então, muitas mulheres aprenderam essa cultura aí sobre formato de corpo. E tá vendo que é uma cultura tão errada que eu falo que nós mulheres que tínhamos que ter essa consciência de entender realmente assim, não, eu gosto disso, eu vou usar, eu me sinto bem. Muito pelo contrário, às vezes a gente julga muito a outra, quer se vestir de outra forma, questiona muito o nosso corpo, briga muito, aí fica sempre nesse embate ali do que realmente está me fazendo bem, do que realmente foi feito para me vestir, para me usar, e por aí vai aquela briga com o espelho. E é importante a gente entender que, de fato, biotipo é apenas o estudo de proporções do nosso corpo. Biotipo não é julgamento, não é sobre se esconder, não é defeito, não é padrão. Então, assim, é porque o biotipo da fulana é um padrão, o biotipo da ciclana é perfeito. Gente, não. Não é, biotipo não é julgamento, é apenas o estudo das proporções que nós temos no nosso ombro, quadril, coxas, pernas e por aí vai. E nós falamos também que é uma leitura de forma para criar um visual mais equilibrado, né? Eu falo que sempre assim, gente, tudo que envolve autoconhecimento, né, o vestir, é tudo harmonia, equilíbrio. Tá vendo que eu não tô falando aqui que para se vestir bem precisa ser magra ou que gordinha não pode se vestir bem, muito pelo contrário. O que eu tô falando aqui é equilibrar, é respeitar, é entender, é valorizar o teu corpo, para não ficar com aquelas picuinhas que, eu só vou vestir bem quando eu for magra, ou eu só vou vestir bem quando eu fizer uma cirurgia,
ou eu só vou vestir bem quando eu voltar a usar um 36. E aí você, por N fatores na tua vida, rotina, decisões, você acaba se trancando naquilo ali. Então é bacana a gente entender qual é o equilíbrio visual que você deseja no teu corpo. E para vocês entenderem, o biotipo não é sobre regras, não é sobre padrão de beleza, daquilo que tá bonito, que tá, isso tá na moda, não. Biotipo não é sobre, eu vou ter que esconder isso, eu não gosto do meu braço, então eu vou ter que viver escondendo ele. Não, gente, descobrir o nosso formato de corpo, o nosso biotipo, não tem nada a ver com essas coisas de esconder ele. E diante disso que nós falamos que não é considerado biotipo, né, regras, padrão aí, biotipo é apenas harmonia, não é correção. Não é vocês acharem que vocês só vão vestir bem se estiver numa mesa de cirurgia ficando magra. Gente, isso envolve muita questão mental da pessoa também, né? Então a gente precisa trabalhar isso para que você entenda de uma forma mais coerente, correta e mais harmônica no teu vestir. E muitas pessoas acham que se elas respeitarem o corpo delas, né? Por exemplo, se eu não gosto do meu ombro, então se eu respeitar que eu não posso evidenciar isso aqui, significa que eu vou me prender, que eu vou me limitar. Muito pelo contrário. Quando nós entendemos exatamente o nosso corpo, a gente abre a possibilidade, né? Existe infinitas possibilidades. Por quê? Porque você vai ter conhecimento daquilo que favorece a tua imagem, favorece o teu vestir. Por exemplo, eu, Letícia, né? Eu tenho um biotipo que é um biotipo retângulo. Eu já falei aqui em outros vídeos, ele é um biotipo mais reto. Então, eu não tenho cinturinha, podemos dizer assim, né? Eu sempre preciso criar aquela cinturinha mais padrão, assim, né? Mais violão que a gente fala, né? Então, se eu coloco uma roupa muito retona, isso aí vai evidenciar. Mas como eu sei o formato do meu corpo e as proporções que ele trabalha, eu sei que se eu colocar um cinto, se eu colocar uma terceira peça, um blazer, isso vai trazer inúmeras possibilidades de valorizar ainda mais o meu formato do corpo. E eu já vou falar aqui para vocês que se vocês gostam desse assunto, né, de imagem pessoal, formato de corpo, biotipo, né, de entender um pouco mais, buscar esse autoconhecimento no nosso vestir, que é algo tão fantástico, desde que a gente entenda de uma forma clara, correta, coerente, eu sugiro você me acompanhar lá nas redes sociais, que é @Letícia Oliveira Demétrio. Lá eu posto diariamente conteúdos voltados, né, sobre imagem pessoal, sobre o nosso vestir de uma forma harmônica, bonita, sem regras, sem medos, né? Então eu sugiro você me acompanhar por lá também, vai ser um prazer ter você lá comigo. Agora eu quero explicar para você quais são os benefícios que acontecem, né? O que acontece na nossa vida, o que muda quando eu consigo entender o formato do meu corpo, né? Buscar essa harmonia, esse respeito daquilo que eu estou usando, né? Para com o meu corpo, né? O primeiro deles, gente, que eu acho fenomenal, você para de brigar com o espelho, né? O que antes era um desconforto para você, ele vai ser uma causa de aceitação, de autoconhecimento, de estudo, daquilo que realmente faz sentido de você usar. Então você para de ter ruídos aí no teu espelho, né? De eu não tô bonita, eu não me sinto bem, e você começa a descobrir de fato aquilo que favorece você. Segundo ponto que eu gosto de trazer, você se sente mais confortável e mais confiante. Gente, é impossível uma pessoa que não sabe do formato de corpo dela colocar uma roupa e não se sentir mais confiante, mais segura, mais feliz. Porque parece que tudo tá abraçando. Eu gosto de falar que parece que a gente pega a roupa e abraça, né? Então, quando de fato nós entendemos aquilo que faz sentido de nós usarmos, tudo parece ficar mais claro, mais tranquilo, mais harmônico, né? Então, esse segundo benefício aí que a gente traz de quando você entende realmente a harmonia entre as tuas roupas, o teu corpo, o teu vestir. O terceiro ponto que eu amo, e esse para mim é o mais importante de todos, você se ver de forma leve e de forma coerente. Esse leve e esse coerente, o que eu gosto de falar, gente? É quando eu vejo uma mulher mais bonita ou com o corpão mais arrumado, e eu não vou me sentir mal por conta disso, porque eu estou usando coisas, eu estou usando roupas que favorecem o formato do meu corpo. Então não tem por que eu brigar, eu discutir, eu ter ruídos naquilo ali. Então é bacana, é interessante a gente pensar assim, para que a cada dia que passa nós tenhamos mais clareza, leveza, amor realmente pelo nosso biotipo, né? Porque eu acho que muitas pessoas, agora sendo bem franca para vocês, até fazendo um adendo aí, o que acontece hoje, né? Eu falo assim, por exemplo, eu, Letícia, não gosto de fazer academia. Toda a vida, a minha genética foi uma genética mais magrinha, mais miudinha. Porém, como eu trabalho, né, muito tempo sentada, né, atendendo, às vezes tem um atendimento presencialmente,
eu fico realmente maior parte do meu tempo aqui na frente do computador. Só que, gente, eu comecei a fazer academia no início do ano, acho que foi no final do ano passado, por uma questão de saúde, de eu tentar realmente assim, não, eu não quero ficar sedentária, eu quero sair um pouco dessa zona de conforto. E aí foi quando eu percebi que o meu corpo, quando eu me dediquei realmente àquilo ali, coloquei como não, prioridade, saúde, meu corpo mudou. A gente vai evoluindo o nosso corpo, né? Os braços, os ombros. Então, o que é o bacana a gente entender? Mesmo que eu não goste de fazer academia, eu vi a evolução do meu corpo. Eu sei que é difícil para você que é mãe, que tem aquela vida corrida, trabalha, academia, não importa. Mas tire um momento para se dedicar a você. Porque no final das contas, gente, é como você vai se sentir. É como você vai estar ali, né? Vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, durante a vida dela toda, ela teve uma rotina muito agitada. Então, ela toda a vida trabalhou também muito sentada e tal. E a minha mãe, eu falo que ela é boa de garfo. Ela não é muito gordinha, mas ela tem uma estrutura mais cheinha, né? Eu brinco com ela. E hoje, depois aí que ela, né, não trabalha mais, ela já é aposentada, ela consegue perceber que ela tem roupas que ela usa que realmente ela escondia o corpo dela e outras que ela percebe assim, cara, como ficou bonito isso aqui, como ficou harmônico isso aqui. E além disso, ela percebe que se ela tivesse começado a fazer um exercício lá atrás, hoje ela não teria às vezes tanta dor no corpo, né? Não só é aquilo, não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Então eu falo isso para vocês porque não é vocês terem um corpo perfeito. O corpo perfeito é aquele corpo que a gente pode andar, pode, né, fazer muitas coisas. Então a gente tem que entender realmente que de fato o nosso corpo ele tem que estar alinhado com a nossa imagem. Mas você não precisa estar naquele padrão, porque a gente viu aqui que padrão de beleza não é um biotipo bonito. O padrão de beleza é o quê? Ele é muito relativo. Às vezes o que é bonito para mim não é bonito para vocês. Então entenda isso. Dando um exemplo para vocês então, né? Eu falei da minha mãe, mas agora eu vou contar de uma cliente. Eu atendi uma cliente já faz mais ou menos um mês que ela se queixava muito do biotipo dela, né? Ela tinha um biotipo oval. Realmente ela tinha o volume nos seios, no centro da barriga, era aquele volume aqui, né? E aí eu lembro que ela só usava preto para se esconder. Mas ao mesmo tempo, aquilo acabava evidenciando ainda mais o seu formato de corpo. Então, o que é o bacana? Juntas, nós entendemos o formato de corpo dela, percebemos como evoluir isso, entendemos aquilo que faz sentido dela usar, e hoje ela se sente muito mais confiante, mais segura, mais autêntica, porque ela entendeu que não é sobre se esconder, é sobre ter respeito com o que ela está usando e valorizar aquilo que a gente pode mostrar, aquilo que a gente pode entregar aí para o mundo. Aí vocês podem falar, né? Frases então. Aí vocês podem falar para mim, né? Ai, Letícia, mas meu corpo não ajuda. Gente, como assim teu corpo não ajuda? Teu corpo não tá precisando de ajuda. No caso, você tem que ter coerência do que você tá fazendo pelo teu corpo. Você precisa entender realmente, de fato, aquilo que é harmônico para ele, aquilo que é útil. Aí as pessoas falam assim: ai, mas o meu corpo não ajuda a ser estilosa, porque eu tô acima do peso, porque eu tô mais gordinha, eu acabei engordando. Mas o que tem que ajudar não é o teu corpo, é a tua mente, é a tua boca. Então as pessoas precisam entender. Se eu não estou trabalhando a minha mente e a minha boca, o meu falar, o meu agir, né, para meu corpo ficar bonito, eu preciso trabalhar ele atualmente. O que me favorece hoje para que eu consiga ter uma mentalidade de me ver bonita, me ver arrumada e querer melhorar isso em mim. Então não tem essa do meu corpo não ajuda. Por exemplo, outra frase também que eu escuto muito, né? Ai, mas meu biotipo me limita a usar isso. Eu tenho um bracinho gordo e meu biotipo me limita a usar. Gente, o nosso formato de corpo ele não é limitado a nada. Principalmente quando fala na questão de vestuário, tá? Que eu tô trazendo aqui. O que nós precisamos entender é qual é o formato do teu corpo para que ele não se torne limitado ali. Ai, Lê, eu vejo que eu não posso usar a blusa com ombreiras porque eu tenho um volume aqui. Tá, mas às vezes tem outro modelo que favorece você. Ai, eu não posso usar muito decote porque eu tenho os seios grandes. Tá, mas qual é o formato de corpo, de roupa que fica bom em você? Então vocês entendem que não é sobre limitar, é sobre vocês trazerem aquilo que é coerente para a vida de vocês, coerente para o corpo de vocês. Então eu posso usar qualquer coisa, Letícia? Pode, desde que isso que você está usando seja, né, harmônico para o teu corpo, respeite o teu biotipo, que também é assim, gente. Não adianta nada, né? Aí eu vou dizer uma coisa que até muita gente pode ficar chateada, mas, por exemplo, temos aquelas meninas que já têm volume no quadril. Aí vão lá, acham que colocando um short curto vai disfarçar. Gente, aquilo ali acaba aumentando. Então não é melhor colocar uma bermudinha, jeans, um shortinho que não seja tão colado, um de alfaiataria, viscose, enfim. Entender realmente aquilo que vai melhorar. Porque no final das contas, gente, é o que eu falo para minhas clientes.
Nós, mulheres, só nos queremos se ver bem no espelho, né? Ver o que faz sentido pra gente usar. E é essa harmonia que nós precisamos trazer. Agora vamos pensar que existem maneiras, né, que eu faço hoje no meu corpo, existem formatos, né, jeitos que eu faço hoje para cuidar do meu corpo, que é considerado como uma limitação, ao invés de favorecer, valorizar, entregar aquilo que faz sentido para você. Então, por exemplo, gente, achar que eu só vou usar algo para poder esconder o meu corpo. Ah, eu vou usar essa blusa mais soltinha porque eu quero que esconda. Ah, eu vou usar preto porque eu não quero que favorece, eu não quero chamar atenção, né? Usar regras. Então, por exemplo, toda mulher quando ela tá magrinha, ela não pode usar isso aqui. Toda mulher quando ela tá cheinha, ela não pode usar isso aqui. Então, quando vocês colocam regras ali, gente, vocês ficam limitadas. Então não coloca essas regras assim, porque a fulana toda gordinha não pode colocar isso aqui. Não é isso, tá? E um ponto importante aqui, que é o terceiro que eu vou trazer para vocês, é para de comparar com os outros. Para de ficar comparando a grama do vizinho com a tua grama. Cuide da tua grama, para que ela seja bonita tanto quanto do teu vizinho. Então para de ficar, porque o fulano é bonito. Porque o corpo da fulana é bonito. Entenda aquilo que faz bem pro teu corpo, aquilo que você vai ficar bonita, você vai se sentir bem. Se vestir com medo, gente. Então muitas mulheres assim, eu não vou colocar essa roupa aqui porque ela vai me atrapalhar e parece que eu tô com medo de chamar atenção, ou eu tô com medo de ficar feia. Gente, não é isso. Vocês já pararam para pensar que quando vocês conhecem de fato aquilo que fica bem em vocês, que harmonizam com vocês, já vai ter coerência do que você está usando. Então não tem essa de ter medo do que você vai usar. E o último que eu considero importante é ignorar o teu conforto físico, né, e o teu conforto emocional. Então, por exemplo, assim, eu sei que eu sou magrinha e eu vou tentar colocar uma roupa que é mais magrinha do que eu tô conseguindo usar. Eu uso P, vou usar um PP. Gente, isso gera um desconforto tão grande. E eu falo por experiência própria. Não, eu vou caber naquele corpo ali, naquela roupa ali. Tu até pode, mas vai gerar um desconforto, uma insegurança, uma coisa estranha, uma sensação ruim. Que aí vocês não vão querer nem levantar para tomar uma água. Então, entenda, né? Tira essa questão do desconforto, né? Entenda aquilo que é confortável para o teu corpo, que vai ficar bem, que vai ficar bom. E aí você vai parar de começar a pensar nisso, né? Vai começar a ter uma outra reflexão. Então, como que nós podemos trabalhar o formato do nosso corpo sem julgamentos, né? De uma forma mais segura, mais autêntica, mais harmônica? Pega papel e caneta que eu vou te dar 4 dicas valiosas para vocês pensarem na hora de se vestir. Primeira delas, gente, observe as suas proporções sem julgamento. Por exemplo, nossa, eu tô realmente com uma pochetezinha aqui que tá me marcando. Eu tô realmente com um bracinho que tá me incomodando. Observa isso, mas sem julgar. Esse observar, gente, não é sobre estar certo ou errado, é sobre você entender. Realmente, assim, eu vi que eu tô com um bracinho que tá me incomodando, então eu não quero chamar tanta atenção. Observando aquilo ali com um olho, uns olhares, né? Com os olhares sem julgamento, a gente começa a colocar mais amor, mais empatia. E eu ontem falei para uma cliente que eu atendi, né? É tão mais fácil a gente ter empatia com o outro, achar o outro bonito, o outro arrumado, e com nós. Por que a gente é tão rígido com a gente mesmo, né? Então comece a observar sem julgamento. O segundo ponto que eu amo: busque a harmonia, busque o equilíbrio, não a perfeição. Gente, o corpo perfeito, ele não existe. Ele não existe. Eu falo que o corpo perfeito é aquele corpo que não falta nada na gente, né? E por que eu falo que o corpo perfeito não existe? Que é como eu falei no início do vídeo. Às vezes o que eu acho bonito, para você não é. Às vezes o que você acha bonito, para mim não é. Então, quando a gente fala de perfeição, o que é um corpo perfeito? É aquela pessoa magra, com seios, com bundão, mas tem gente que não acha. Então, quando a gente começa a entender o equilíbrio, a harmonia, aquilo que realmente favorece, nós automaticamente já se sentimos lindas, se sentimos mais seguras. Quando nós falamos desse equilíbrio, a gente precisa entender que quando realmente, de fato, nós descobrimos aquilo que é o equilíbrio, que é harmônico para o nosso corpo, automaticamente fica tudo tão alinhado que isso se torna algo perfeito, né? Porque você se conheceu, você buscou aquilo que faz sentido para você. Então, tire da tua mente essa questão de, eu só vou usar assim quando tiver tudo perfeito. Tire isso da tua mente. O terceiro ponto, né? Use roupas para te valorizar, para te deixar mais bonita, não para esconder. Então eu vou usar toda a vida preto porque eu sou gordinha, eu quero emagrecer, eu quero disfarçar. Gente, é sério que na nossa vida, a gente tem uma vida só, tu vai usar sempre a mesma coisa? É sério que na nossa vida, enquanto vocês podem saber o que faz sentido de vocês usarem, vocês vão bater na tecla de usar aquilo que não faz sentido para vocês?
só aquilo que quer esconder, que quer, ai, eu não quero me mostrar, eu quero ficar na minha. É sério que vocês vão trabalhar isso? E essa questão na mente de vocês? Então, use a roupa para valorizar, para te entregar o mais bonito no teu corpo. Não para te deixar com medo, se sentindo perdida, para te esconder. Também tira isso aí da mente de vocês também. O quarto e último ponto, que pra mim também é o crucial aí, que eu amo, né? Combine o formato do teu corpo com a tua intenção. Por que que eu falo isso, né? Várias vezes, né, em vários vídeos aqui, eu falo sobre intenção de imagem, intenção de comunicação. Quando nós falamos, então, dessa questão de trabalhar o formato do teu corpo alinhado, né, com a tua intenção, é porque nós vamos usar outros elementos no nosso vestir, seja as texturas, as cores, as padronagens, as linhas, as formas. Então, de fato, quando eu consigo trazer essa unção aí, né, da intenção com o meu corpo, automaticamente eu já vou usar aquilo que de fato combine comigo. Vou dar um exemplo para vocês, né? Teve um dia que eu precisei sair para fazer uma palestra, não lembro, e eu tinha uma calça que eu amava ela, mas era uma calça, gente, que ela já era mais antiga. E eu tinha engordado e fui usar ela. Gente, ela entrou, eu me sentia a vácuo. Só que pro que eu queria comunicar, que era mais autoridade, ela era perfeita. Então ela conseguiu trazer isso, ela conseguiu trazer essa perfeição aí. Então, de fato, eu usei a minha intenção como prioridade aqui, não conforto ou outra coisa. Mas fez sentido, né? Depois eu dei a calça, dei para alguma amiga minha, e eu percebi que é bacana a gente ter essa intenção para que você segure essa tua imagem, para que você segure isso no teu corpo. Então, exemplos práticos, né, que você pode trazer aí para o teu dia a dia, né? Se você tem mais volume na parte superior do teu corpo, não use roupas largonas para esconder, né? Equilibre-se, por exemplo, eu vou trazer então uma parte mais solta na parte de baixo, uma calça mais pantalona, mas eu vou continuar usando o que eu gosto na parte de cima. Se eu tenho mais volume na parte de cima, traz o equilíbrio para a parte. Se eu tenho mais volume na parte de baixo, traz um equilíbrio para a parte de cima. Então, não é sobre você se tampar, se fechar, é sobre você entender, trazer harmonia, trazer equilíbrio, né? O teu corpo não é problema, gente. Por favor, coloque isso na cabeça de vocês. Então, um exercício prático para vocês realizarem hoje mesmo, tá? Bem um bate-bola aí, né? Essa roupa que você está usando, ela tá respeitando o teu corpo? Ela tá te favorecendo ou ela tá te escondendo? Você se sente confortável fisicamente, emocionalmente com essa roupa que você está usando? Essa roupa, ela vai trabalhar comigo, ela vai me favorecer, ela vai me deixar linda ou ela contra mim? Ai, tô me sentindo estranha, tô me sentindo perdida. E essas perguntinhas, quando nós fazemos realmente aí pro nosso dia a dia, a gente acaba trazendo um olhar mais amigável, cuidadoso, atencioso aí para o nosso vestir. E seria isso, gente linda. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês tenham feito aí um exame de consciência, né, do biotipo de vocês. Todas vocês são lindas, maravilhosas. Pensem assim que, cara, eu sei que eu quero emagrecer, mas qual é o meu corpo hoje? O que eu posso favorecer ele hoje, né? Se eu quero emagrecer, eu vou começar a fazer uma academia, eu vou começar a fazer uma dieta, não importa. Mas você vai buscar isso por uma questão para você. Não porque é padrão, né? Ai, padrão ser magro, então eu quero ser magra. Não, gente. Então trabalhe isso para vocês, tá? Já vou pedir aqui para você deixar o seu like, compartilhar com as amigas, com as mulheradas aí da família, né? Realmente, assim, a gente traz um conteúdo muito voltado para você realmente se conhecer de dentro para fora, né? Não se esqueça de me acompanhar lá nas redes sociais, que é @LeticiaOliveiraDemetrio. Não esqueça de compartilhar aí com as amigas e se sentir a cada dia que passa mais linda, mais arrumada, mais bonita, tá bom? Ó, um beijo grande para vocês e até mais!